vocês estão numa série de mensagens e que a igreja está aqui para lavar os pés de vocês, viu, meus irmãos? Estou aqui para servir vocês, servir a igreja de Deus. Pela misericórdia do Senhor, depois de 32 anos em uma denominação, Deus nos levou para a igreja metodista livre em São Paulo e estamos lá há mais de 2 anos já, eu, toda a minha família. Eu vou justificar até a ausência da minha esposa. Os meninos vão crescendo, é normal que não queira mais andar com a gente, né? O meu mais novo tem 17 anos. Nós temos 3 filhos. Aliás, em março agora faremos 30 anos de casados. 30 anos de casado. Eu já sou tio, sabe? Você tem 30 anos de casado, imagina a idade. Vou fazer meio século. E aí, ontem nós tivemos um dia muito intenso. Pela manhã eu estive em uma igreja ministrando para os jovens e na parte da tarde meu filho faz aula de bateria e teve a audição na escola de música. E como a escola de música é do cunhado, da família, a gente não vai só para, acaba se envolvendo. Aí eu dou roubo, porque até cantar eu cantei, depois de tantos anos sem cantar, me pegaram lá. E aí não teve só audição, terminou as audições, né? Por volta das 6, 6:30, e quando foi 7:30 começou o culto com todo mundo. Aí saí de lá quase 10 horas da noite. E aí chego em casa, meu computador quebrou, meu notebook, tem um pau que não liga, você vai ligar, tem um problema, e é a minha ferramenta. E é a minha ferramenta de trabalho. E o notebook quebrou, não ligou mais, eu falei, meu Deus, e amanhã, como é que eu faço? E o esposo, e a mensagem? Aí fui pro iPad para digitar isso aqui, você sabe o que é? Digitar um negócio desse? Eu falei, Jesus, ainda bem que a gente estudou a mensagem e fica tudo aqui, né? Aí a gente vai pondo algumas coisas para lembrar. Então, a esposa muito cansada, dor de cabeça, levantou de manhã, eu falei, não dá, eu tinha que levantar mais cedo, não dá. Eu falei, não, tudo bem, fica devendo. Na próxima, a gente vai ver com a família. Para quem me entendeu, já estou me convidando para uma próxima. Mas vamos lá, queridos. Mateus capítulo de número 13. Vocês estão em uma série de mensagens, não só aos domingos, como também na semana, estudando as 7 igrejas da Ásia na semana. Eu estou cuidando da vida de vocês. Eu estou lá. E também estão uma série falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. E coube a mim falar a vocês sobre o crescimento do reino em meio ao mal, a separação final. Esse é o tema de hoje. O crescimento do reino em meio ao mal. Então aqui já é uma afirmativa. O reino cresce mesmo com a existência do mal, porque é reino. E eu quero ler então esses textos que estão em Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. E depois a gente lê a explicação dessa parábola. Então é a parábola que fala sobre o trigo e o joio. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, está escrito assim, vocês fiquem à vontade, vocês fiquem à vontade, tá bom? Tá? Querem levantar? Porque o irmão levantou, eu falei, vou deixar o irmão sozinho de pé. Eu não vou deixar o irmão sozinho de pé, tá bom? Está escrito assim, eu vou ler na versão que eu tenho aqui, vocês têm uma, podem acompanhar. Está escrito, e lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso.
Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que separar o joio? Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para que seja queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aí o versículo 34. Todas estas coisas, aliás, a partir do 36 que ele explica. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para a casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa fé é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O maligno que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus amados? Já foi orado. Pai, te damos graças por essa porção da palavra. Sabendo que o Senhor é o maior interessado em falar conosco. Ajuda-nos na compreensão, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Meus irmãos, o crescimento do reino em meio ao mal, a separação final, é o assunto dessa mensagem. Antes de falar propriamente da parábola, eu preciso fazer uma análise aqui sobre o livro, porque quando nós entendemos quem escreveu o livro, para quem escreveu o livro e por que escreveu o livro, a gente entende melhor a mensagem. Então, quando a gente lê o livro da Bíblia, a gente precisa entender quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo quando escreveu e qual era o assunto. Então vejam que cada um dos escritores do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, eles escrevem, João também, eles escrevem para uma audiência, eles escrevem para um tipo específico de pessoas. Tá? Mateus, Marcos e Lucas, esses três escritores, eles escrevem o Evangelho de Cristo, chamado como Evangelhos Sinóticos. Os Evangelhos sinóticos é uma palavra que significa sob a mesma visão, ou com a mesma visão. Então os três estão apresentando Jesus, falando partindo da mesma perspectiva, da mesma narrativa, só que para a audiência diferente. Então a abordagem é diferente. Mateus, para vocês terem uma ideia, ele escreve para os judeus. E Mateus, escrevendo para os judeus, ele apresenta Jesus como rei e como Messias. Então ele precisa provar para os judeus que Jesus Cristo é o rei e é o Messias que eles estavam aguardando. Então, dentro desta tarefa árdua de convencer os judeus de que Jesus Cristo era os judeus, Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento. E por quê? Porque Mateus precisa mostrar o cumprimento das profecias bíblicas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Então é normal quando você lê o livro de Mateus, está escrito assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Aí ele cita a profecia. E por quê? Porque ele está escrevendo para o povo que está esperando o Messias, e ele precisa provar que Jesus é o Messias. Então por isso, Mateus é o que mais cita o Antigo Testamento. Marcos já é um evangelho de ação. Marcos escreve para os romanos. E os romanos eram um povo bélico, um povo conquistador, um povo que gostava de ação. E Marcos, ele não vem partindo, como por exemplo Mateus o fez, falando da genealogia de Jesus. Porque os romanos não querem saber de genealogia, não sabem o que é isso, para eles pouco importa. Então Marcos apresenta Jesus como servo, mas um servo poderoso,
E isso é paradoxal, ou seja, contraditório. Porque para os romanos, escravo é escravo, servo é servo, e não tem poder nenhum. Só que Marcos está confrontando esse conceito romano e dizendo, ele é servo, mas ele é poderoso. E por que ele é poderoso? Aí ele começa a mostrar as ações de Jesus, o poder de Jesus em curar e realizar milagres. E Marcos é o evangelho da ação, por isso você encontra a palavra lá, e imediatamente, e de repente, porque mostra Jesus agindo. Logo no capítulo de número 1, Marcos, por exemplo, mostra Jesus já realizando cura. E aproximou-se dele um certo leproso, que prostrou-se de joelho, rogando e disse, Senhor, se queres, pode me curar. E ele, estendendo as mãos, tocou e disse, quero, seja limpo. E ele imediatamente ficou limpo. Então Marcos começa a mostrar Jesus curando, Jesus fazendo, Jesus agindo. Marcos é o evangelho da pregação. Mateus é o evangelho do discipulado, é o evangelho do ensino. É diferente. E aí, Marcos começa a narrativa do Evangelho, mostrando Jesus Cristo, curando, e quando termina o Evangelho, termina prometendo poder àqueles que seguiram. Em meu nome farão, em meu nome curarão. Então, é o Evangelho da ação, porque ele está falando aos romanos. Lucas, por sua vez, ele está escrevendo, apresentando Jesus para os gregos. Para os gregos. E os gregos, amantes da filosofia, pensadores, os pensadores nasceram lá, a filosofia nasceu na Grécia, eles eram um povo meio que exigente quanto à questão da estética, da perfeição. Só para vocês terem uma ideia, quando lá na Grécia, se eu tivesse nascido na Grécia, um homem como eu, eles diriam que eu seria um deus grego, de tão bonito que eu sou. Porque eles eram amantes dessas questões, assim, sabe? Quando vê um homem bonito assim, até hoje tem ditado, né? Olha um homem bonito assim e fala, oh, que Deus grego. Vocês entenderam? Eu acho que já entenderam a explicação. Porque eles eram exigentes nessas questões. E vejam, o desafio de Lucas em falar de Jesus é mostrar que Jesus é o Filho do homem, o homem perfeito. E olha que lindo, para mostrar a perfeição de Jesus, Lucas mostra o crescimento perfeito de Jesus, já começando da sua genealogia. A genealogia de Mateus é a genealogia por parte de Maria, a genealogia de Lucas é a genealogia por parte de José, o pai. Então, aliás, é isso. Aí vem mostrando toda essa perfeição. Quando você pega a infância de Jesus narrada por Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 52, ele diz assim, e crescia o menino em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então vejam, o que Lucas está fazendo? Está fazendo, mostrando um crescimento perfeito de Jesus em 4 dimensões. Crescia o menino em estatura, crescimento físico. Crescia o menino em sabedoria, crescimento intelectual. Crescia o menino em graça diante de Deus, crescimento espiritual. Coisa linda deles. Crescia o menino em graça diante dos homens, crescimento social. Glória a Deus. Então Lucas está mostrando essa perfeição. Esses são os 3 evangelhos sinóticos. O evangelho de João, por sua vez, foi o último evangelho a ser escrito. Quando João escreve o evangelho, já fazia 40 anos que os outros já tinham sido escritos. Aliás, o João é que fecha o cânon, os livros do Novo Testamento. Ele que escreve os últimos livros. João foi para a ilha de Patmos, quando voltou, ele tinha ainda uma memória incrível, porque escreveu ainda 4 livros. Ele escreve o Evangelho, ele escreve as 3 epístolas, ele escreve o livro de Apocalipse. E João, quando ele volta, ele encontra, claro, uma grande diferença do que era o Evangelho da sua época. E João, quando escreve o Evangelho, ele escreve não dentro da perspectiva dos sinóticos, os outros 3, mas ele escreve mostrando que Jesus é Deus. Então João está apresentando Jesus como Deus, o Verbo encarnado. E qual é a preocupação de João? É confrontar a mudança que havia acontecido durante esse período em que ele esteve na ilha de Patmos com a igreja. Por quê? Um grupo filosófico religioso havia infiltrado na igreja com pensamentos heréticos que eram chamados gnósticos e que diziam que a matéria, eles diziam muitas coisas, mas só para vocês entenderem simplesmente, a matéria é má, o espírito é bom, então Jesus não pode ser Deus, já que ele veio em homem, como homem, ele não pode ser Deus. E aí João defende, mostrando que ele é Deus, falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e toda aquela história. Então, meus amados, tendo entendido isso, o Evangelho
evangelho escrito por Mateus é um evangelho mais de estudo, mais de discipulado, mais de ensinamento, porque o povo que ele está escrevendo são judeus, e os judeus, eles eram analistas das Escrituras, e Mateus precisa mostrar o cumprimento das Escrituras na vida de Jesus, mostrando que ele é o cumprimento das Escrituras. Por isso, ele escreve mostrando que Jesus é o Rei e Messias. Se ele escreve a partir desse tema, que Jesus é Rei e que Jesus é o Messias, então Mateus fala sobre o reino, aliás, sobre o Rei e o seu reino. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, você precisa entender que Mateus está falando sobre o reino. E o conjunto aqui de parábolas do capítulo de número 13 são 8 parábolas. 8 parábolas. E essas 8 parábolas é um conjunto que não está separado. Essas parábolas do capítulo 13 de Mateus não estão desconectadas, isoladas uma da outra. Todas estão falando da mesma coisa. Todas estão falando sobre o rei e o seu reino. E estas parábolas, elas são específicas, porque elas apresentam as verdades sobre o reino de Deus na presente era. Ou seja, no tempo presente, no reino de Deus. E tais verdades, olha que interessante, tais verdades sobre o reino, a princípio, são chamadas de mistério. As verdades sobre o reino, a princípio, são chamadas de mistério. Veja o que está escrito no capítulo 13, versículo 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é concedido. Então veja que as parábolas aqui dentro do ensinamento de Jesus são chamadas de mistério. Mas por que mistério? Porque tais verdades não foram reveladas no Antigo Testamento e nem tampouco seriam reveladas para aqueles que eram distantes de Jesus. Esses mistérios estavam sendo revelados para pessoas apropriadamente próximas de Jesus, relacionadas a Jesus. Olha o que diz aqui, ainda o versículo 12: pois ao que tem lhe dará, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E o que Jesus está dizendo? Aqui nós já aprendemos uma coisa nessa introdução. Jesus está dizendo que os mistérios só é revelado para quem tem intimidade, para quem tem proximidade, para quem se relaciona com Ele. Quer ser um crente que recebe as revelações dos mistérios de Deus, se aproxime de Jesus, seja íntimo de Jesus, se relacione com Jesus. Amém, meus amados? Porque é possível na igreja ter pessoas que simplesmente seguem Jesus, mas não têm intimidade com Jesus, não se aproximam de Jesus. E os mistérios são para nós. Amém? Mistérios de Deus para você, para a tua vida. Então veja, como eu estou dizendo, são 8 parábolas. 8 parábolas no capítulo 13. 8 parábolas falando sobre o rei e o seu reino. A parábola do semeador e da semente, a primeira. A parábola do trigo e do joio, que eu vou falar hoje, a segunda. A parábola do grão de mostarda, a terceira. A parábola do fermento, a quarta. A parábola do tesouro escondido, a quinta. A parábola da pérola de grande valor, a sexta. A parábola da rede, a sétima. E a parábola do escriba e do pai de família, a oitava parábola do capítulo 13. Todas falando da mesma coisa, do rei e do seu reino. E todas essas parábolas, como eu disse, estão associadas intimamente, não há desconexão delas. Estão falando sobre o mesmo assunto. E o assunto, o tema é um só, é o reino e o rei. Então vejam, meus amados, agora falando sobre a parábola do trigo e do joio. Eu quero sua atenção, porque tendo dado essa introdução teológica, foi para impressionar vocês, porque a gente manja do Paranauê, porque ela fez propaganda. Agora eu quero filosofar um pouquinho com vocês, porque a minha abordagem de primeira teológica, eu já falei. Eu quero filosofar um pouquinho sobre a parábola do reino, e depois a gente, biblicamente, fala o que Deus tem para a tua vida aqui. Vamos filosofar? Vamos? Quem gosta de filosofia? Vamos filosofar um pouquinho aqui. Queridos, escuta
escuta isso, diante das adversidades da vida, das aflições da vida, em vista da nossa impotência, em vista da nossa ignorância e da nossa pequenez, a pergunta que nós mais fazemos diante da nossa impotência, da nossa ignorância, da nossa pequenez, diante dos problemas que nos vêm, as aflições, as adversidades, a pergunta que mais fazemos ou que mais ouvimos qual é? Por que Deus não faz alguma coisa? Escuta isso. Você já fez essa pergunta? Diante de alguma adversidade, de alguma aflição, quem está sofrendo aqui? Levante a mão. Bom, nós sofremos aflições. Jesus disse que isso é inerente à vida cristã. No mundo tereis aflições. Pastora Kelly, aflições no grego, a palavra tríplice significa esmagar. A palavra tríplice, ela foi tirada de um costume que havia nos dias de Jesus, que era colocar uvas num lugar e esmagar, pisar. A palavra tríplice foi tirada do ato de esmagar uvas para fazer o vinho, de esmagar as azeitonas para fazer o azeite. O ato de esmagar no grego é tríplice. E Jesus pega essa palavra e diz assim: no mundo vocês serão esmagados, afligidos, pisados. Aí ele disse: mas tem um segredo ali. Tende bom ânimo. Aleluia! Sabe por quê? Porque com toda a aflição e luta que vem sobre a tua vida, ele diz: o mundo já está vencido porque eu venci. Aleluia! Glória a Deus! Vamos com ele? Amém! Vamos com ele? Glória a Deus! Sofreremos as agruras, as dificuldades, sofreremos as aflições, mas ele já venceu e a gente caminha por ele. E Paulo amplia essa ideia quando ele diz assim: nele nós somos mais do que vencedores. Então veja, diante de todas as adversidades da vida, a gente sempre pergunta, uma vez ou outra, isso não é coisa só de profundidade ou ser raso não, viu, irmão? O pastor também pergunta isso: por que, Senhor? Por que não faz alguma coisa? Ocorre, meus amados, que dentro dessa questão filosófica, eu quero dizer para vocês que tragédias acontecem, acidentes horríveis devastam vidas e famílias, e nós não estamos isentos disso, embora quantos livramentos Deus nos dá. Mas não significa dizer que essas coisas não nos atingem. Tiramos e valentões impõem seus planos às pessoas, esmagam a oposição e parece que às vezes escapam impunes. Quantas pessoas ruins estão aí livremente, às vezes até prosperando na vida. Ora, diga Brasil, quanta corrupção da liderança desse país, quanta corrupção no Senado, nas câmaras, no Supremo Tribunal, é ou não é? E escapam impunemente, como se não bastassem isso. Presta atenção, líderes religiosos, onde se esperam nas igrejas muitas vezes de encontrar ali um afago, encontrar ali um abrigo, às vezes líderes religiosos, em nome do reino, lideram igrejas com os seus reinos, como se fosse seu reino próprio, como se fossem suas empresas. Vocês estão acompanhando aí a briga de um ministério enorme, porque é empresa, querem o legado do pai que nem morreu e já estão brigando para ver quem que vai dominar, quem que vai mandar, porque lideram as igrejas de Deus como se fossem suas, e Paulo disse: pastoreai o rebanho de Deus, não dominando dele como se fosse seu. Mas parece que esse povo esquece Bíblia. E aí, meus amados, as almas sequiosas, sensíveis, indefesas perguntam muitas vezes sem fim: por que aparentemente Deus fica em silêncio diante disso? Por que Deus não interfere, Deus não acaba logo com isso? É ou não é? Já passou por sua cabeça? Já passou isso por sua cabeça? Esse pensamento de por que Deus não desce e faz alguma coisa? Mas nós vamos aprender aqui, dentro desta parábola, ou das parábolas, algumas verdades. A primeira verdade sobre esta parábola que nós lemos, sobre o trigo e o joio, aprenda aí, a primeira verdade: o governo soberano de Deus sobre o mundo não é direto, como às vezes as pessoas imaginam. As pessoas realmente gostariam que Deus governasse o mundo de forma direta e imediata?
de modo que cada pensamento e ato nosso pudessem ser avaliados, julgados no mesmo instante, e se necessário, punidos com o padrão da absoluta santidade de Deus. É isso mesmo que a gente às vezes quer, irmãos? Presta atenção nisso. Será que é isso que a gente quer? Que Deus reine plenamente, segundo o padrão da sua santidade? Se o preço de Deus interferir e acabar com a maldade, com a corrupção, com a justiça, por exemplo, fosse também repreender e reprimir todos os impulsos prejudiciais e até mesmo aqueles que todos nós conhecemos e acalentamos em nossa vida, em nosso interior, será que realmente nós estaríamos preparados para a intervenção direta de Deus e pagar este preço? Será que a gente quer mesmo Deus intervindo diretamente? Qual o critério que nós temos? E qual é a régua de medida, o nível que nós colocamos para querer Deus agindo diretamente? Será que estamos preparados? Será que Deus agindo diretamente, isso não acabaria acertando você também? Se pedimos para Deus agir em ocasiões especiais, realmente supomos que Ele poderia fazer isso apenas quando nós queremos e depois afastar-se pelo resto do tempo? Então Deus não seria Deus? Então Deus seria o gênio da lâmpada? Que você esfregaria e pediria um pedido? Eu quero isso, faça isso, mas depois pode voltar para a lâmpada. Deus não é extintor que será usado só na hora da emergência. É desse jeito. Então vejam que a primeira verdade dentro da parábola, porque nós vamos falar biblicamente, estou falando filosoficamente, o governo soberano de Deus sobre o mundo não é direto, como às vezes as pessoas imaginam. Deus não desce a hora que elas querem. Deus não faz na hora que elas querem. Então essa é a primeira verdade. Não dá para Deus descer, agir e depois voltar para o trono dele, viu, irmão? Não dá para Deus descer, te responder, realizar teu pedido e depois voltar para a lâmpada. Não dá. A segunda verdade dentro dessa parábola é que essa parábola ensina a segunda verdade, que é uma lição muito preciosa. Sabe qual é? Aí vai doer. A espera. Eu no céu quero ter encontro com duas pessoas. Uma é com um grupo de varões que nós vamos levar para o canto Adão, para ter uma conversinha com Adão. Falar, tu não se aprumou, não vigiou. Não cuidou da Eva. Por causa de você, eu sofri um pouquinho mais. Esse camarada eu quero conhecer. O outro é Davi. Para fazer alguns questionamentos a Davi sobre algumas coisas que ele disse que deveria fazer. E uma delas é esperar com paciência. Fala, Davi, esperar não é fácil, cara. Com paciência, então, de onde você tirou aquilo? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a segunda verdade aqui é que você precisa esperar. E esperar é o que todos nós achamos difícil. Escuta isso, dentro das parábolas. O fazendeiro espera a hora da colheita, vigiando com frustração, enquanto o trigo cresce junto com o joio. Ele não pode fazer nada, tem que esperar. E não só o fazendeiro, como também as aves, contadas na primeira parábola, esperam um minúsculo grão de mostarda até se transformar numa árvore. Tem que esperar, pássaro, ave, você também tem que esperar. E a mulher, na parábola do fermento, que espera o fermento se espalhar pela massa até que se torne toda ela misteriosamente fermentada. Tem que esperar levantar a massa. Tem que esperar. E sim, meus irmãos, a segunda verdade aqui é que o reino de Deus também é assim. Você precisa esperar. Coisa linda, Deus. Deus, o Senhor não está vendo? Estou. O Senhor não vai fazer nada? Vou. Então desce. Não, espera. Porque talvez se eu descer agora, haverá efeito colateral. Calma. Glória a Deus. Calma. Eu sei a hora, eu sei o tempo, eu sei como agir. Nada fugiu do meu controle. Então a segunda verdade é: espera. Observe, meus amados, que é claro que os seguidores de Jesus, a audiência de Jesus imediata, aqueles que estavam seguindo Jesus naquela ocasião, ouvindo seus ensinos, não queriam esperar. É diferente da gente, claro. Se o reino realmente
estava presente no local. Olha o que eles pensavam. Se o reino chegou, se o reino realmente está presente no local em que Jesus está, se Jesus veio e trouxe início a este reino, porque Jesus é o reino, e por que eu tenho que esperar? Eles queriam que as coisas acontecessem imediatamente. Por que Jesus conta essa parábola? Porque alguém já queria arrancar o joelho já na hora. Ele falou, não. Não é assim não. Espera. A verdade é que eles não estavam interessados na programação de Deus, porque eles tinham a sua própria programação e eles esperavam que Deus se adequasse na programação deles. Óbvio, aprendam isso. Aprendam isso. Muitas vezes nós não queremos viver a vontade de Deus, nós queremos que Deus abençoe a nossa. A gente é tão temente a Deus que a gente quer a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus é em cima do que eu planejei. A bênção de Deus é em cima do que eu projetei. A bênção de Deus como eu quero que seja feita. Então, Senhor, abençoa. E ele diz, calma. Espera. Observe, meus amados. Observe em especial nessa parábola do trigo, do joio. Os servos dizem a respeito do joio: queres que arranquemos? Queres que arranquemos? E o fazendeiro então os impede, pois a vida nunca é tão simples assim. Ah, se Deus deixasse você agir no impulso. Ah, se Deus deixasse você ter seu senso de justiça, fazer justiça. Oh, meus amados, ao exterminar o joio, haveria efeito colateral. O trigo também seria exterminado. Então a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Coisa linda, Jesus. Provérbios 16:1 diz que do coração do homem procedem os pensamentos, os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ainda o Provérbios 16, continuando dentro desse raciocínio, ele diz que ao homem há caminho que parece direito, mas o final dele é caminho de morte. A verdade é que você não sabe o que realmente você precisa. Às vezes você sabe o que você quer, você só não sabe o que você precisa, mas ele sabe. Então espera. Meu Deus. Entendeu, irmão? A irmã entrou aqui para ouvir isso de Deus. Espera. Espera. Queridos, de alguma maneira, Jesus está ensinando. E a terceira verdade aqui, porque só são 4. A terceira verdade, ela mostra o cerne da parábola do trigo e do joio. Porque se você olhar, Deus, ele não desce para fazer justiça imediatamente como a gente quer. Então ele desespera. Mas essas coisas nos ensinam uma terceira questão, que é o cerne, que é o principal da parábola. Sabe qual é a terceira verdade? Paciência. Ah, paciência. Jesus. Não só a paciência dos servos aqui tinha que esperar e observar, mas a paciência do próprio Deus. Paciência. Esperar com paciência. Davi, me aguarde. Que padrão é esse? Que nível é esse? Que ele colocou para nós vivermos? Paciência. Quantas coisas a gente poderia falar de paciência? E uma delas, para você entender que a paciência não é algo natural que nós temos. E não temos só porque somos crentes. A paciência é produzida. E ela é produzida depois de um processo. É forte. O processo da paciência, Paulo diz em Romanos capítulo de número 5. A tribulação produz paciência. Então, quer paciência? Jesus. Precisa do processo. Como se não bastasse a paciência, que também é chamada de longanimidade. A paciência na vida de um crente que anda no Espírito, que vive no Espírito, ela também é chamada de fruto do Espírito. Agora, você sabe qual é a diferença do dom do Espírito para o fruto do Espírito? O dom é dádiva, é presente, não tem merecimento, Deus dá. O dom é a ação direta de Deus, mas o fruto é a ação do homem. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O dom é a ação de Deus pelo Espírito Santo na vida do crente. O fruto é a ação do crente pelo Espírito Santo para Deus. Coisa linda, Jesus. Então não adianta você falar assim, meu irmão: Senhor, me dá paciência. Ele vai dizer para você assim: não vou dar, mas vou criar uma circunstância para você produzir. Eita, Jesus. Então me aguarde, porque daqui a pouco você vai precisar produzir paciência. Eu vou testar você. Você vai ter que produzir isso. Paciência.
Mas aqui, como eu disse, não é só a paciência dos servos em esperar o tempo da colheita, mas é a paciência de Deus também. Por quê? Deus não gosta da visão de um campo de trigo e de joio por toda parte. Você acha que Deus está feliz em saber que o mal está crescendo junto com o bem? Deus não está feliz por saber que existe joio no meio da sua plantação direta. Deus não está feliz por saber que tem joio no meio do trigo. Mas também Deus não aceita a sugestão ou o desejo de pessoas que é o tempo da colheita antes da hora. E nem com a ideia de destruir o trigo junto com o joio. Então Deus não está feliz com isso. Deus também está dizendo: espera, tenha paciência. E olha, de alguma maneira, Jesus queria que os seus seguidores vivessem com uma tensão de acreditar que o reino, na verdade, estava chegando. E que viria por meio da sua obra. Mas, escuta isso, a chegada plena do reino não chegaria em um instante, imediatamente, mas por meio de um processo. Um processo semelhante ao lento crescimento de uma planta, de uma sementinha desabrochando e crescendo, ou a fermentação uniforme de uma massa. Tem que esperar, e esperar com paciência. Isso leva tempo, então é preciso espera, é preciso paciência. Olha aqui porque eu estou pregando para gente que está no meio de um processo. Eita Deus. É preciso tempo. Eita Deus, me ajuda. E enquanto não chegou o tempo de Deus para você, Ele está dizendo: espera, glória a Deus. tenha paciência. Porque aleluia, Glória o meu silêncio não significa a minha ausência. Aleluia. Glória a Deus. A minha imutabilidade, o fato de eu não mudar, não significa dizer que eu sou imóvel. Imutabilidade sim, imóvel não. Eu estou vendo, é que não chegou a hora. Queridos, hoje, isso pode até parecer uma desculpa, sabe, o que eu vou dizer agora, e sem dúvida também parecia na época de Jesus. O quê? Dizer que Deus está adiando o seu julgamento, ou que não chegou a hora de agir de uma forma estranha. Parece mesmo dizer que Deus está inativo, ou Deus não se importa. Parece até uma muleta eu dizer para você: olha, não chegou a hora. Aí você fala: tá bom. Não parece? Mas será? A vida de Jesus em carne, a sua vida, a sua carreira, dizem o contrário. Dizem que Deus importa. Por que Jesus veio? Porque Deus importa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a vida de Jesus, presta atenção nisso, a vida de Jesus era a vida do reino, era a existência do reino, e era exatamente mostrando que Deus importa, que Deus não está ausente. Mas eu quero falar da quarta verdade aqui, para nós caminharmos para concluir. A quarta verdade sobre essa parábola é que o juízo de Deus virá no tempo determinado. Jesus advertiu seus seguidores que, embora o que eles queriam e esperavam de fato viria logo, ou seja, o julgamento de Deus, mas Jesus também ensina que não seria tão direto como eles esperavam. Arranca o joio, calma. Não é assim. Não é assim. Eles precisavam pensar no julgamento sob a ótica de Jesus e da sua obra. Então o julgamento vai acontecer, mas vocês precisam entender por que eu vim. Olha aqui, a audiência de Jesus, escuta isso, irmãos. Aqueles homens que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles queriam a intervenção de Jesus, sabe por quê? Porque estavam debaixo do domínio opressor de Roma, então eles queriam que Jesus já acabasse com isso. Então para eles, Roma é o joio. Roma é o joio. A maldade é o joio. A corrupção é o joio. A injustiça é o joio. Tira logo. Aí Jesus falou: calma. Vocês precisam entender o processo. Todo esse processo, todo esse plano, todo esse propósito. Então não era sobre o sofrimento que eles estavam vivendo. Não era sobre a dor, não era sobre a injustiça. Não era sobre as mazelas humanas. Era sobre Jesus, sobre sua obra, sobre o plano que ele tinha. Era sobre o porquê realmente Jesus veio. Então eu digo para você, escuta isso. Não é sobre você, sobre esta dor, sobre esta aflição. É sobre todo o plano que Deus tem em sua vida e onde Ele quer te conduzir. Porque gente que quer a intervenção de Deus direta, gente que quer a bênção de Deus, a resposta da oração imediatamente, é gente que está interessada nas mãos de Deus e não em Deus. É
E Abacuque no capítulo 1 ele começa a orar e dizer: Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu vou gritar por justiça, por intervenção, e o Senhor não fará nada, Senhor? Por que é que o Senhor me mostra o mal e mostra que a injustiça está reinando? Por quê? Abacuque capítulo 1 ele faz isso. Aí Deus diz: ele não entendeu todo o processo, ele está aqui preso no momento, no imediato. Mas deixa eu explicar Abacuque. Abacuque, está tudo certo, está tudo programado, está tudo feito. Eis que eu realizarei, Abacuque 5, eu realizarei em vossos dias uma obra tal que vocês não vão crer quando for contada. Sabe qual é a obra? Ele diz: eu suscitarei, eu levantarei os caldeus, os babilônicos, nação amarga, cruel, rebelde, que marcham sobre terras que não são deles, mas que eles tomam. Eles abandonam terra, eles riem dos reis que não podem vencê-los. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, os seus príncipes são guerreiros fortes. Eu vou usar essa nação. Aí você pensa que Abacuque fala: ah, beleza, Deus está no controle. Nada. Abacuque levanta um segundo dilema. E ele diz: Senhor, tu és tão puro de olhos que o Senhor não pode contemplar o mal. O Senhor é santo. Como vai usar uma nação mais amarga, mais perversa do que o seu povo para punir o seu povo? Porque é isso que a gente pensa. Não, Deus não vai usar o ímpio para... Não, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Ó, o ímpio não chega perto de mim porque eu sou de Deus. Não. O crente é tão folgado que ele quer trabalhar numa empresa onde o chefe dele seja pastor, onde o encarregado seja presbítero, onde o amigo mais próximo da sessão seja diácono. Vai virar culto. E ele quer ainda chegar atrasado, porque o culto de segunda foi tão maravilhoso que estourou o horário. Então ele chega atrasado e fala: Paulo, meu chefe, abona aí, porque grande foi o mistério ontem no culto. É muita folga. Em outras palavras, sabe o que eu estou dizendo? Não se pode pegar a luz e esconder debaixo da cama, debaixo da mesa. Deus quer você brilhando no meio dos ímpios. Deus quer você brilhando no meio dos ímpios. É lá mesmo, com aquele patrão terrível, diabólico, capetado, que ele quer você lá. É lá mesmo, com aquela família perturbada que fala mal da tua vida, que te julga, com aquele marido miserável que dá vontade de estender a mão e falar: diabo, saia dele, ou então sai de dentro do diabo, você. Porque tem marido que usa o diabo. Tem gente que quando o diabo vê falar: estou cansado, já vai entrar em mim de novo, de tão perversa que é. Mas Deus estava dizendo, Abacuque falou: não é puro de olhos. Deus falou: não precisa essa teodiceia defender a minha santidade. Mas deixa eu dizer para você: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, esse viverá da fé. Sabe o que Deus está dizendo? O justo virá, e quando vier, aquele que é justo vai continuar sendo justo. Agora o soberbo, esse será alvo do juízo. É isso que Jesus está ensinando na parábola. Quando chegar o julgamento, o joio será apanhado, colocado no feixe e jogado no fogo. Mas o justo vai resplandecer. Não. Eu não estou dizendo para você que é só no final que ele vai julgar os ímpios. Não estou dizendo, porque tem coisa que vai ficar para o juízo final mesmo, gente. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que aqui Deus também intervém nessa terra. Deus também tira da tua vida gente que não é para dar. Deus também tira do teu caminho gente ruim. Só não é você que vai tirar, então espera. E olha, meus amados, Jesus está falando disso. O parâmetro, o nível aferidor da medida é Jesus, e é a obra de Jesus. Por isso, até mesmo a interpretação desta parábola termina, sabe como? Com uma ordem. Como é que termina a parábola? Quem tem ouvidos para ouvir? O que Jesus está fazendo? Eu vou parafrasear aqui. Eu vou explicar. Pastora, Kelly, sabe o que Jesus está dizendo? No final, você realmente entendeu? Eita, Jesus. Porque ouvido para ouvir é ouvido que entende. Você entendeu? Você entendeu o que você viu aqui essa manhã? Você entendeu que você precisava ouvir isso? Você entendeu que o governo soberano de Deus sobre o mundo não é direto como às vezes você quer? Ele não vai descer e fazer justiça como você quer? Você entendeu que você precisa esperar? Você entendeu que você precisa de algum
jeito, produzir paciência. Você entendeu que Deus vai descer? Então eu concluo essa mensagem. Eu vou terminar essa mensagem. Olha isso aqui, gente. Eu vou aplicar aqui nessa conclusão. Que coisa linda. Ó, olha o que Jesus está falando, pastor Raquel. O joio vai ocupar o mesmo espaço que o trigo. E isso significa que muitas vezes ele vai limitar o crescimento do trigo. Olha o que Jesus está dizendo. O joio vai subtrair os nutrientes do trigo. Isso significa dizer que muitas vezes ele vai tirar a sua energia, ele vai te enfraquecer, ele vai te desgastar. O joio vai entrelaçar suas raízes nas do trigo. Isso significa que muitas vezes ele vai causar dor. O joio vai crescer junto com o trigo. Isso significa que isso vai levar tempo junto. Vai ter que conviver com isso aí. Tá? Vai ter que conviver com isso aí. Dá seus pulos. Vai ter que conviver com isso aí. Mas, olha que lindo. O trigo não precisa se preocupar. Porque o Senhor da terra vai cuidar de tudo. Coisa linda, Jesus. Se o joio está roubando nutrientes, Deus vai regar a terra. Deus vai pôr os nutrientes. Deus vai cultivar até chegar a hora da verdade, a hora da colheita, que ou pode ser no final, aqui no caso escatológico, que o juízo virá, mas o reino continua crescendo. Mas também aqui na vida, vai chegar uma hora que Deus vai agir. Enquanto não chegar o tempo, Deus está dizendo para você, vai doer, mas não vou deixar você morrer. Fica em pé, por favor. Eu nem sei se foi 50 minutos, mas eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo para você. Coisa linda, Jesus. Deus está dizendo aqui para você isso. Aprenda. Eu não vou te dar um pau. Olha, irmãos, pastor, outro dia eu estava falando com o irmão, sabe o quê? Eu estava dizendo para o irmão assim, se a terra melhorar, a gente não quer o céu. Se Deus fizer tudo o que você quer, você não vai desejar o céu. Se Deus responder todas as suas orações sobre vitória, você não vai querer o céu. Não vai querer o céu. Para que céu se aqui está bem? Sim ou não? Sim. Então você entendeu? Amém. O joio vai continuar. Vai continuar doendo. Vou continuar tendo aflição. Mas vou continuar sendo cuidado por aquele. Coisa linda, Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Se você entendeu o que Deus falou com Espírito você, Santo de Deus. eu quero fazer uma oração específica por você. Você pode vir aqui? Alguém vem com ela? E se alguém quiser mais oração? Qual que é o nome dessa irmã? Shirley. Ô Shirley, Deus conhece a nossa estrutura. Você serve a Deus aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Aliás, eu vou falar para vocês. Deus não mima, Deus educa. A educação de Deus implica disciplina. E a disciplina às vezes dói, mas depois é. Ele não livra do processo, ele não livra da dor. Ele fortalece você para passar. Se não seja Deus. Ele não tira o choro, ele deixa crescer. Mas ele nutre o trigo. Ele cuida do trigo. Ele não vai deixar o trigo morrer. Ele sabe até onde vai. Tem o propósito de Deus estabelecido aí. Mas ele está de olho em você. Ele está de olho em você. Está de olho em você. Deus está de olho em você. Deus está cuidando da comunidade sobre. Deus está cuidando da gente, pastor Léo. Pai, muito obrigado. O Senhor conhece tudo, sabe de todas as coisas. O ensinamento do Senhor aqui é que mesmo em meio ao mal, o reino vai crescer. O Senhor está dizendo que mesmo em meio às aflições, nós continuaremos crescendo, tendo vitória, e chegaremos onde o Senhor quer que cheguemos. Abençoe a tua igreja, pastor Léo, pastora Kelly, aqueles que o Senhor trouxe para cá. Foi o Senhor quem trouxe essas pessoas para cá. E aqueles que o Senhor ainda trará. Abençoe essa irmã que veio aqui à frente, porque o Senhor a chamou. Fortaleça, para que ela tenha a graça de Deus de saber esperar e ser paciente. Porque o Senhor está vendo
e já tem um tempo determinado de descer e fazer o que tem que ser feito. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, escuta aqui, ó. Vocês são demais. Pastora, Deus está preparando este povo e vai até acelerar o processo a respeito de algumas coisas, porque são vocês que vão cuidar da multidão que Ele vai mandar lá. Eita Deus, glória a Deus. Eu estava olhando aqui, e eu vi assim como se abrindo, pastora, abrindo uma cerca, e um monte de ovelhinha chegando, entrando na cerca. Aleluia, glória a Deus. Vocês entenderam? Aleluia. Suporta o processo, pelo propósito. Deus vai mandar ovelhinhas aqui, mas tem que chegar aqui as ovelhinhas e encontrar gente feliz, não gente amarga, gente que tem Jesus, gente que sorri, gente alegre. São vocês. Deus abençoe, podem cantar aí. Quem sabe eu vencer a tentação de cantar junto.